Santo, santo é o teu nome. Nós estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos que estão nos ouvindo, que estão passando na rua, que estão no portão de suas casas, aqueles que estão pela internet nos assistindo. Nós damos uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo. E que nesta noite Deus possa falar tremendamente em seu coração. Nós estamos aqui mais uma vez no culto, no culto de terça-feira, terça-feira do meu milagre. Estamos dando início a mais uma campanha, e a campanha deste mês, das terça-feiras, nós estamos com o impossível vai acontecer. Se por acaso você tem alguma causa que alguém disse que isso é impossível, isso não tem jeito, eu quero dizer para você, Jesus dá todo jeito. Deus, e para Deus nada é impossível, né? Então, que nós possamos nesta noite chegarmos aqui com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o nosso coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para deixarmos que Deus fale no nosso coração. A campanha, ela vem só como um motivo para nos incentivar a buscar cada vez mais a presença de Deus e buscarmos conhecimento. Então eu quero agradecer a Deus pelas vidas de todos que estão nos ouvindo, aonde a nossa voz esteja avançando, pelos que estão pela internet, pelo seu Nilson que está aqui, aqueles que estão por vir, que Deus esteja abençoando a cada um. Bom, Deus possa falar profundamente no seu coração. Eu gostaria que, para que a gente pudesse dar início a este culto, eu quero chamar aqui à frente o nosso irmão Nilson, que estará orando para o início deste culto. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Saúde, Deus, boa paz do Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar a todos que puderem entrar para cá. Amém. Eu gostaria de abrirmos nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Hoje pela tarde eu fiz uma live e entramos um pouco dentro do assunto, eu fiz uma chamada para que a gente pudesse estar falando desta campanha que vamos começar. E ali eu falei mais ou menos como e o porquê de
que veio ao meu coração para fazer esta campanha, né? E porque até na semana passada eu não tinha nada no meu coração, eu conversei com alguns pastores aqui e falaram, olha, vai ter o culto, mas ainda não tem. Estou pedindo a Deus a direção e Deus mostrou. Né? Por causa de muitas coisas, eu conversando com outras pessoas vendo situações onde muitos acabam ouvindo coisas dizendo, olha, isso você não vai conseguir, isso é impossível, isso não tem jeito, isso não vai dar. E aí nós também estamos numa situação, estamos orando, pedindo a Deus para poder entrar com providência, né? Agora que começamos, parece que tudo está de uma maneira que parece que vai dar errado, parece que não tem jeito. E aí Deus colocou no meu coração, através até mesmo de uma canção que a nossa irmã e cantora, a pastora Larissa Sanches, canta. Se você quiser ouvir, vai no YouTube, no Spotify, nessa parte da rede social aí, e tem a canção O Impossível Vai Acontecer, que está foi o primeiro CD dela, o primeiro álbum, que Existe um Lugar. Então procure lá essa canção que você possa ouvir. Se meu filho chegar ainda a tempo, eu vou pedir para ele colocar essa canção aqui, porque vai ser a canção do tema desta campanha, que tem até o próprio nome, O Impossível Vai Acontecer. Se tem alguma coisa que alguém disse que vai ser impossível, saiba que o impossível é coisa para Deus. Quando alguém chegar e disser, aquela doença não tem cura, eu quero dizer para você, Jesus vai entrar no impossível. Se o médico disser, não tem mais jeito, eu quero dizer para você que Jesus vai entrar com a providência, que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Então vamos ler Lucas capítulo 1, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. E ela estava, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquela palavra e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te encobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho. Rapidinho, só volta. Glória a Deus, aleluia. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor,
cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Glória a Deus. Esta é o texto que nós temos para a nossa campanha do impossível vai acontecer. Aonde que Maria, sendo mais virgem, concebeu a um filho, deu à luz, aonde Isabel, sua prima, que era considerada estéril, também Deus fez conceder a ela um filho. E nisso o próprio anjo diz para Maria: para Deus nada é impossível. E Deus está dizendo agora para o seu problema: o teu problema, que todos dizem que é impossível, para Deus nada é impossível. Que nós possamos estar nesta glória. Glória a Deus, aleluia. Está combinando com a canção. Que eu vou avisar. Então, irmãos, com isso que nós possamos. Que Deus abençoe, tudo bem? Que nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus, o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Eu gostaria que vamos continuar louvando, vamos cantar a canção dos Salmos e Hinos, de número 184. Salmos e Hinos, de número 184. Glória a Deus. Aleluia. Salmos de número 184. Coração em paz. Salmos de número 184. Coração em paz. Seu coração possa estar em paz. Aleluia. Vamos estar louvando. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, cante um hino a Deus. Cada nuvem escura uma arco-íris traz, quando em teu coração reina a perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargo, mostra fé aos aflitos, age em seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem a voz dele à noite,
vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz, se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás, se teu coração estiver em paz. Verás que um arco-íris cada nuvem traz. Então, que nós possamos estar com o coração em paz, para que tudo o que Deus tem para nós possa fluir, possa conseguir que a gente possa conquistar e que nós possamos continuar com fé que Deus irá realizar o impossível na nossa vida. Vamos estar abrindo também os Salmos e Hinos de número 379, 379, Salmos e Hinos 379, glória a Deus. Contas muitas bênçãos, e aí você vai contar as bênçãos do Senhor. Quando Deus começar a realizar o impossível da sua vida, quando Deus começar a tratar, mudar toda a direção, e eu quero dizer, talvez você esteja preso no vício da bebida, das drogas, talvez você esteja sendo até ameaçado de morte, porque você tem andado por caminhos tortuosos. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele é a solução do teu problema. Jesus Cristo, Ele é a solução para a tua vida. E Deus, Ele fará o impossível na tua vida. Ele quer você transformado. Ele quer você também anunciando a palavra dEle. Porque existem muitas almas aí fora precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Nós estamos num tempo chamado tempo do fim. Está chegando a hora. E nós precisamos se aproximar de Deus. Nós precisamos ter uma comunhão maior com Deus. E nós, como soldados de Cristo, temos que anunciar este Evangelho, temos que trabalhar nesta obra. Mas o inimigo tem segurado muitas pessoas, não permitindo que essas pessoas venham adorar a Deus, não permitindo que essas pessoas tenham uma mudança de vida. Mas nós estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus, nós temos que Deus fará proeza. Salmos e Hinos 379. Aleluia. Contas muitas vezes. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpresos quanto Deus já fez. Tem acaso mágoa triste é o teu lidar, é pesada a cruz que tem de suportar, contas muitas bênçãos vós exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quando ouvir os outros com seus louros bens, lembra que tesouros prometidos tem, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui,
desanimes, Deus será por ti, seu divino auxílio ignorando o mal, te dará consolo, galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Esse cântico ele fala algo que às vezes é interessante. Às vezes tem pessoas que ela acorda já de manhã reclamando, e aí já de manhã ela já está reclamando, então já vai demonstrar que o dia dela já não vai ser bom. E aí acontecem mais coisas ruins, e ela só vai reclamando, vai xingando, vai botando culpa nos outros, vai fazendo uma porção de coisas, e vai reclamando, e não consegue olhar mais as bênçãos que Deus tem feito na vida dela. Não consegue olhar tudo de bom que Deus tem dado na vida dela. Isso eu não estou falando só para crente não, estou falando para quem é crente também. Que tem gente que só sabe reclamar. Tem gente que eu estou trabalhando, esse trabalho é ruim, eu ralo muito nesse trabalho, que droga de trabalho. Aí ele não olha, tem gente pedindo um trabalho. Tem gente querendo um emprego. Tem gente que acorda cedo e atrás, chega no final da tarde e não consegue emprego. Ele tem um emprego, ele está reclamando do emprego dele. Aí tem gente que diz assim: esse dia, eu vou pegar aqui pela cidade, esse dia é muito quente, esse dia está quente demais. Olha, tem gente que está dentro de uma cama, está em cima de uma cama de um hospital, e gostaria de estar aqui fora, pelo menos, recebendo esse calorzinho do sol, mas ele está numa cama no hospital e não pode sair. Aí você, o seu dia todo foi reclamando, mas você esquece que tem gente que não existe mais aqui, porque já morreu e não pode mais estar caminhando nesta terra, porque o seu fôlego de vida já foi retirado, e Deus te deu o teu fôlego de vida. Então bênçãos e mais bênçãos Deus te dá. E se você começar já de manhã, quando você acordar, você já dá graças a Deus por este dia. Senhor, tem luta, tem batalha, mas eu vou hoje pela manhã, já vou vencê-las todas elas, porque o Senhor é comigo, o Senhor é com a minha família. Senhor, nos abençoe, Senhor, eu preciso chegar no final do dia, tentando conquistar isso, o Senhor me ajuda a conquistar. E você vai ver quantas bênçãos Deus tem a te dar, e quantas bênçãos Deus já te deu. É só a gente parar de só olhar para os problemas, de olhar para as dificuldades. Deus tem te dado força para você vencer cada momento, tá bom? Então essa canção mostra quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Olha, começa a fazer isso na sua vida. Pega de manhã. Você às vezes não sabe o livramento que Deus te deu. Tem livramento que Deus mostra, tem livramento que Deus não mostra. Livramento, às vezes, de um carro poderia te atropelar, uma batida de algo, alguma coisa de ruim que poderia acontecer, e Deus te deu o livramento, e você nem viu. Ou às vezes você viu e você nem agradeceu. Então, vamos começar a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Para começar, se a gente quer ver o impossível de Deus fazer na nossa vida, vamos começar agradecendo. O caminho para a gente conquistar o impossível na nossa vida é começar agradecendo. O caminho para a gente ver as bênçãos sendo realizadas é começando agradecendo. Então, eu peço para você, meu amado, que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que passa pela rua, procura não reclamar mais da tua vida. O fato de você estar respirando, estar andando, estar com sua família, já é um motivo para você dar
glória a Deus, exaltar o nome de Deus. E às vezes você está reclamando até do que você tem. Então, eu quero dizer para você, comece a buscar mais a presença de Deus, comece a conhecer mais sobre Deus. Talvez você diga, mas eu não sou crente, eu não acredito em Deus. Comece a ler a palavra, comece a buscar conhecimento. Você vai ver como Deus ele vai abrir a tua mente, o Espírito Santo vai te mostrar mistérios que você não conhecia. E você vai ver a ação de Deus tremendamente. Então, não desanime, não fique aí só reclamando. Pode chamar atenção, tá? Então, é isso que eu quero estar trazendo para você. Se vamos começar nesta campanha, que é o impossível vai acontecer, então, que você possa estar se alinhando com tudo que Deus requer. Não murmure. A murmuração é a gente atribuir a Deus tudo que deu de errado na nossa vida, a gente põe culpa em Deus. Isso é murmuração. Então não atribua as coisas ruins que têm acontecido na tua vida para Deus. E quando Deus permite alguma coisa ruim acontecer, é porque Ele quer nos mostrar algo que venha nos abençoar mais ainda. Ele quer nos colocar de um modo que nós possamos estar com Ele da melhor maneira. E por isso nós temos que glorificar e adorar e exaltar o nome de Deus. Eu falei hoje na live que as pessoas às vezes confundem o que é exaltar e o que é glorificar o nome de Deus. E às vezes a gente na igreja, quando pede para o irmão para se levantar ou para se sentar, a gente senta ou se levanta glorificando o nome de Deus. Esse termo, de um modo ático, está errado, porque glorificar o nome de Deus é com a sua vida, é diante dos teus vizinhos, é lá no seu trabalho, é no teu andar na rua, é aonde você estiver com a tua vida. E as pessoas vão olhar e vão dizer: ali está o verdadeiro servo de Deus, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Olha, aquela pessoa é um cristão, ele é um servo de Cristo. Então, assim você vai glorificar o nome de Deus. Mas como que na realidade, o que na igreja, quando se levanta, se senta, se sente ou se levanta exaltando o nome de Deus, é quando a gente começa a dar glória a Deus, aleluia, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, Senhor. Teu nome é maravilhoso, Senhor, Senhor Todo-Poderoso, meu Deus, Deus do impossível, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, Deus da provisão. Ó Deus maravilhoso, nós exaltamos, glorificamos o teu nome. Então, a palavra correta é: exalte o nome de Deus. Então, que nós possamos estar fazendo isso em nossa vida, glorificando, é onde todos estamos vendo a nossa atitude como servo de Deus, e exaltando o nome de Deus. E na igreja a gente abre o coração e canta bem alto, grita bem alto o nome do Deus Todo-Poderoso, tá? Nós possamos sair. Vamos continuar. Eu vou estar trazendo uma canção para os dízimos e ofertas, e vai ser a canção que eu vou colocar como tema desta campanha, que é a canção da nossa irmã, pastora Vanessa Santos. E Deus colocou no meu coração para, através dessa canção, estar ouvindo de forma que veio, para que pudesse trazer esta campanha. E para você que está nos assistindo, para quem estiver nos ouvindo,
vou cantar não, porque senão eu vou atrapalhar. Eu acho que você possa estar prestando atenção nesta canção, porque o nosso Deus é o Deus que talvez se eu cantar, vou cantar só o refrão não dá para a gente ir. Aí para Deus, seu Deus aqui, vamos estar cantando junto aqui para a gente aprender, né? Miguel também, está ali, com todo mundo adorar a Deus aqui, com a canção O Impossível Vai Acontecer, Vanessa Santos. Fale, Pai, no nosso coração.
Jesus, Ele é o Deus do impossível, né? Eu gostaria agora de estar cantando também uma canção para a gente recolher nossos dízimos e ofertas. E você que está nos assistindo pela internet, que se Deus colocar no seu coração, se você quiser ajudar esta obra, nós vamos deixar a chave Pix. A chave Pix é Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com, e contribua da maneira que Deus falar contigo. Nós estamos nesta obra aqui, e graças a Deus já temos visto vidas serem cuidadas, principalmente até mesmo aqui, como posso dizer aqui na presença do seu Deus, né? Eu espero que a irmã dele esteja assistindo, que ele passou lá o contato, depois eu vou dar uma olhada aqui quem está nos assistindo, para agradecer também, mas que você neste momento possa, em Deus colocar no seu coração e quiser ajudar esta obra, está aí, chave Pix, Igreja Evangélica Projeto Eclésia @gmail.com, e deixa Deus usar. Nós vamos estar fazendo parte do repertório, e a canção que eu vou cantar, ela é antiga também, mas novamente sempre lembrando que eu não sou cantor, eu sou só procurando misericórdia, mas eu não sei se eu consigo cantar ela toda, mas é de uma parte do que nós lemos e vem falando aqui. Eu vou ver se na memória traz essa canção. Glória a Deus. Diz assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te renovará. Descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te renovará. Aleluia. Amém. Né? Não veio na memória, veio por uma outra canção, mas eu vou continuar nesse refrão. Talvez seja só isso que Deus quer falar para você. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te renovará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te renovará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e o poder de Deus se manifestará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e o poder de Deus se te renovará. Enche-me, Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ó Deus, que o Senhor possa estar falando aos corações, que o teu Espírito, Senhor, venha descer sobre nós, venha renovar-se, retira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que nesta campanha, Senhor, do impossível vai acontecer, Senhor, que nós possamos, diante da tua presença, podermos estar colocando, Senhor, aquilo que nós achamos que é impossível. Ó Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando também, Senhor, aos ofertantes, Senhor, ó Deus, aqueles que sabem deste trabalho, que têm procurado nos ajudar, Senhor, ó Deus, mesmo, Senhor, aqueles que só em oração, Senhor, e nós precisamos muito mais das orações, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer o impossível para esta casa, e eu creio que o Senhor fará o impossível em muitas vidas aqui, Senhor.
Senhor. Tem muitos que eu encontro pela rua que dizem assim: eu ouvi a live, eu escutei, poxa, eu vou lá visitar, mas que o Senhor possa estar trabalhando nesses corações. Ó Deus, quantas pessoas têm assistido essas lives, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor tem feito maravilhas em suas vidas, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada vez mais essas pessoas, Senhor. Senhor, eu venho te pedir aqui, Senhor, e vou pedir, vou estar falando sempre aqui por causa de estar aqui presente conosco, o seu Nilson, que ele entrou aqui, ele lembra da maneira que ele entrou aqui. E olha o que Deus tem feito na vida dele. Olha, já tem um mês seu Nilson aqui conosco, nessa batalha. E olha, Deus tem abençoado ele tem visto como ele tem crescido dentro da tua palavra. E eu creio em nome de Jesus, bem breve, ele já vai estar como um soldado pronto para a batalha. E vamos juntos anunciar o Evangelho neste lugar. E eu creio que os parentes deles que está vendo a irmã vão estar orando por ele. E eu creio que em breve aqueles que ainda não se converteram, aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, parentes do seu Nilson, vão se voltar para Deus, porque estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Então eu quero agradecer a Deus por todas essas vidas que estão aqui nos acompanhando e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem falado conosco. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos já entrar na palavra, né? Então vai ser o mesmo texto que nós lemos, e eu vou pegar, como já lemos, eu vou pegar a parte aqui de Lucas, o versículo eu vou pegar do 35 e até o 31, né? Lucas capítulo 1. Aí eu vou pegar o versículo 35 ao 31. Nós já lemos esse texto e isso, mas eu vou pegar aqui para que a gente possa. Eu não vou falar muito do meio, porque já falamos na live bastante, e nós vamos depois estar orando, pedindo pelas causas impossíveis, né? Então vamos estar lendo aqui Lucas capítulo 1, versículo 35 em diante. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra, e pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Fala conosco, Senhor, profundamente sobre o que o Senhor requer, Senhor. Senhor, neste momento nós estamos buscando, Senhor, sobre aquelas situações nossas de dificuldade, aquelas nossas situações que para a gente está sendo impossível, ou a gente acha que é impossível, porque a gente não consegue ver solução. Então, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar nos dando ânimo e fé para podermos crer que o Senhor realizará o impossível na nossa vida. Obrigado desde já, que eu creio que o Senhor já fez a sua boa obra em nós. Glória a Deus. Amém. Amados,
Hoje, eu fiz uma live à tardezinha falando desse texto. E ali, eu falei em questão das dificuldades para aquela época de Maria. Eu falei que estava bem parecido com os tempos de hoje, porque nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando que Jesus virá voltar e vai buscar a sua igreja. E o que está acontecendo? Algumas vezes pegam pessoas que começam a rir da gente. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: esse papo, eu escuto deles, que Jesus vai voltar. Não, deve ter implementado para na porta. E aí, com isso, o tempo está se passando e muitos não estão mais crendo. E também com a ideologia do mundo aí que o inimigo aproveitou e colocou alguns pensamentos para que fossem levados diante das pessoas para não crer mais em Deus, para não acreditar em Deus. Então, o que aconteceu dentro do nosso período agora? Eles dizerem que Jesus não esteve aqui na terra, eles não podem dizer, porque isso foi um marco comprovado, que aonde fez a separação dos tempos, tanto em termos antes de Cristo e depois de Cristo. Então eles não tem como negar que Deus, o próprio Deus, esteve aqui na terra através de Jesus Cristo. Então o que eles têm que dizer? É tentar tirar a credibilidade. É assim que o inimigo trabalha. Já que eu não posso provar que aquele que é honesto, que aquele que anda correto, que aquele que fez as coisas certas, eu tenho que tirar a credibilidade dele, eu tenho que mentir, eu tenho que inventar coisas, eu tenho que trazer assuntos que venham tirar, que as pessoas possam acreditar que este homem esteve na terra, que o próprio Deus esteve na terra. Então, o que acontece? Esse trabalho que o inimigo começou a fazer perante a humanidade, falando dos dias de hoje, ele foi colocando o pensamento de que quantas coisas que Jesus foi casado, que teve família, aí depois sempre ele se envolveu com Maria Madalena, aí teve gente que depois mudou, foram dizer outras coisas, e aí, em algumas situações, muitos acreditaram, outros perderam a fé, e aí ele não conseguiu assim fortemente tirar o pensamento sobre Jesus. Aí o que ele faz? Espera aí, os seguidores dele, vamos persegui-los, vamos matá-los. E tentaram, também não conseguiu, porque esse tipo de trabalho fez o Evangelho crescer mais ainda. E agora, no nosso tempo, o que está acontecendo? O inimigo, ele não está querendo fechar a igreja ou destruir a igreja. Ele vê que a destruição vai vir aos poucos. Ele começou a fazer situações para que a igreja perdesse a visão e deixasse de adorar ao Criador para adorar a criatura. E essa tem sido a estratégia do inimigo. E como nós estamos num tempo de crise novamente, aonde as finanças estão difíceis, o que ele começou a trazer? O Deus Mamon de volta, que é o Deus da riqueza. E se é outro Deus, e justamente para que as pessoas se envolvam e não venham buscar o verdadeiro Deus. E aí, hoje, nos tempos que nós temos pessoas que estão colocando as finanças, as riquezas, tudo à frente do que é para glorificar a Deus.
de servir a Deus. E a gente diz, não, você não tem problema. E aí você começa a ver dentro da igreja uma situação de o amor está se esfriando. Eu me preocupo com a aparência do templo, eu me preocupo com os bancos da igreja, eu me preocupo com cada utensílio de dentro da igreja, mas eu não me preocupo com almas, eu não me preocupo com aquele que talvez esteja doente, eu não me preocupo em querer ajudar, que às vezes tem família que está sem condições financeiras para até obter o seu alimento. Então isso está acontecendo. Eu comecei a me preocupar mais com a aparência. Eu comecei a me preocupar mais com o meu carro. Qual carro que eu vou comprar nesse próximo ano? Eu estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dando um alerta para que, como é que está em volta da sua igreja, como é que estão os irmãos da sua igreja. O Deus tem te abençoado de tal forma, mas você tem cooperado com o que realmente o Evangelho diz, para que você possa buscar mais em Deus, que você possa fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Não é que nós não possamos ter dinheiro, não é que nós não possamos ter casa, não é que nós não possamos ser ricos. Não, pode. Mas você tem que ver se essa posição que você está, você tem feito realmente a vontade de Deus. Porque normalmente isso tem se mostrado para esses chamados cristãos que estão agora conquistando muito dinheiro, mas você não vê um trabalho específico dele dentro da casa do Senhor. Você não vê ele fazendo investimentos grandes, ele tem ganhado bem para abençoar outras vidas. Então, esses tipos de situações acabam, em vez de aproximar a pessoa a Deus, distancia. E também, qual foi a outra coisa que tenho percebido nos tempos de hoje, que o inimigo tem atuado? Ele tem pegado as coisas da Bíblia, ele tem pegado a inteligência artificial, com uma voz impactante, ele traz uma verdade bíblica e mistura a mentira, pontos, e começa a dizer, pega a palavra em hebraico, diz o que significa e começa a fazer algo que a Bíblia não relata. E que no final, você tem que perceber, isso te trouxe o entendimento da palavra, trouxe tudo, mas te traga tudo. E com isso, nós estamos dizendo, Jesus está voltando. Jesus está voltando e está tendo cada vez mais pessoas que não estão mais acreditando. Tem pessoas que estão na igreja, mas ela só vem para cumprir o ritual dela. Ela só quer vir, sentar no seu banquinho, fazer suas orações, vai embora e tudo mais. E quando vai embora, aí a vida dela é normal lá fora, não mistura. Ela não tem uma mudança de vida, mas ela vem para dentro da igreja, cumpre o seu ritual religioso, mas quando ela sai de dentro da igreja, é a vida dela normal lá fora. Não mistura, não faço misturação desse negócio. Lá na igreja eu sou uma coisa, fora eu sou outra, no meu trabalho eu sou outra. Então tem alguma coisa errada. E isso está crescendo muito dentro das igrejas. E qual é o tipo de armadilha que o diabo está fazendo? Simples. Ele não quer te tirar de dentro de uma igreja, mas ele não quer que você tenha o conhecimento da palavra. Ele não quer que você tenha intimidade com a palavra. Sabe por quê? Porque se você não tomar uma decisão verdadeira em entregar a sua vida a Jesus Cristo,
você não é salvo. E você vai pular no fogo junto com o diabo e todos os seus amigos. Então, por isso temos que estar atentos ao que está acontecendo. E aí, o que eu queria dizer sobre a questão da Maria? Naquela época, também eles estavam à espera do Messias. Como hoje, nós estamos esperando a volta de Cristo. Lá naquela época, eles estavam à espera da chegada do Messias, que iria tirar Israel da escravidão de Roma, que ia se levantar um rei poderoso e agora ia dominar. E para aquela época, como muitos estavam esperando que ia aparecer alguém grávida para que desenvolver o Messias. Então essa era a história contada naquela época. E só que também, por tanta gente contando essa mesma história, ficou comum. E aonde muitos também já estavam desacreditados de que o Messias viria. Tinha aqueles que estavam firmes na fé, como os tempos de hoje, que crê que Jesus vai voltar. Mas também naquela época, como do período de Maria, tinha muitos também que não estavam acreditando. Por quê? Porque também naquela época, muitas das meninas daquela época estavam tendo envolvimento com outras pessoas que estavam ficando grávidas. E aí ninguém estava acreditando que realmente viria o Messias. Então, quando o anjo fala com Maria, e ela estava noiva com José, ela se assusta. E assim mesmo ainda ela estava pensando que seria, boa noite, Deus abençoe, ela pensando que seria simplesmente algo também natural, que ela ia estar com alguém, com seu marido, e ali ia gerar o menino. Mas o anjo chega e diz: não, Maria, estará contigo agora, descerá sobre ti o Espírito Santo. Você foi agraciada diante de Deus. E ela se assusta e diz: mas Senhor, eu não tenho contato com o homem. E quando o anjo explica para ela qual é a situação, e ela tem o testemunho da sua própria prima, que era estéril, já estava também no 6º mês, e deu a luz a João Batista, que foi a voz que clama no deserto. Ele foi o que preparou o caminho do Messias. E Maria fica assustada. Por que ela fica assustada? Porque ela era uma menina obediente à palavra de Deus, obediente a Deus, e da linhagem do rei Davi. Era da família do rei Davi, como José também era. Eles eram da linhagem do rei. E ela vivia de uma maneira correta, José também respeitando. E quando ela começou a pensar: como eu vou dizer que estou grávida? Quantas meninas disseram aí que estavam grávidas, que era a obra do Espírito Santo, e não era? E ela começou a ficar preocupada. Porque se fosse visto pelo grupo religioso da época, ela poderia ser apedrejada por ter desobedecido a lei. E José também ficou preocupado: como Maria está grávida, se eu não fiz nada com ela? Mas José amava muito Maria.
E para que ela não fosse apedrejada, ele decidiu no seu coração de fugir, de sair, porque a culpa seria para ele, não para Maria. E ele prepara tudo para poder fugir. Mas o anjo vai lá e fala com ele também. E ele compreende que é Deus que está agindo na vida dele. E decidem estar juntos até o nascimento do menino, do Messias. Mas a confirmação para Maria foi quando Deus falou de Isabel, que era estéril e estava para dar à luz. E é onde o anjo diz para Maria: para Deus nada é impossível. O que é impossível para você hoje? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, o que é impossível para você? É com você mesmo. Deus está falando, é com você. Eu sei que você está prestando atenção, mas Deus está falando com você. Pode estar distante, pode estar do outro lado, pode que você esteja assistindo e conversando com outra pessoa, mas Deus está falando com você. O que é impossível para a tua vida hoje? A coisa que Jesus conquistou de impossível para nós, sabe o que estava sendo impossível? O homem ter comunhão com Deus. Porque quando Adão quebrou a aliança e entregou tudo para Satanás, Satanás fez um reino para ele isolado, e aonde que nem Deus conseguia entrar. Para determinado momento, nem Deus conseguia entrar. Por que Deus não conseguia entrar? Porque o que Satanás preparou era algo que tinha a ver com a carne, com o espírito e no além. E Satanás zombava diante de Deus por causa disso, porque ele disse que ia fazer um reino maior do que o de Deus. E ele pegou a maravilhosa criação de Deus para isso. E toda vez ele zomba diante de Deus. Quando ele pega alguém que está com uma atitude que é contrária da vontade de Deus, ele chega diante de Deus zombando. Aí ó, a tua maravilhosa criação, olha o que eu faço com ela, olha o que eu falo, faço para você. E ele chama de cavalo. Ó, eu que faço com o meu cavalo. Puxa para cá, puxa para lá, joga para lá. Homem com vestido de mulher, mulher com vestido de homem. E hoje, o que está acontecendo? Os próprios pais estão fazendo isso com suas crianças. Tem pais que nasceu menina e quer que o menino seja menina. E se é menina, quer que a menina seja menino. Mas isso tudo é aquela estratégia que eu falei no início dos dias de hoje do Satanás, para fazer com que as pessoas não se voltem para Deus e não creiam que Jesus Cristo está voltando. Mas ali, naquele momento, o que estava acontecendo era o início da libertação, era o início do que Deus colocou, dizendo: Satanás, você fez o reino e você acha que eu não vou entrar. Eu vou entrar, sabe por quê? Desde o princípio eu já coloquei a inimizade entre a tua descendência com a semente da mulher, e esse te pisará na cabeça, e tu vai acertar nele no calcanhar. E foi Jesus
Então, o próprio Deus se fez carne, porque ele era necessário. Não pecou, puro, limpo. E aí, veio até nós, cumpriu a lei, porque a lei era o que dizia se a pessoa estava condenada ou não. Ele cumpriu a lei, ele fez tudo o que tinha que fazer. E aquilo que estava impossível do homem conquistar, que era a salvação, Jesus conquistou na cruz do Calvário. Que quando ele morreu na cruz, ele foi no inferno. Satanás naquele momento ele tremeu. Jesus foi entrando pelo caminho, aquela escuridão, e veio trazendo a luz. Os demônios que estavam em volta, vendo aquela luz, olha, eu consigo ver dessa forma, saíram cada um num canto que eu não conseguia ficar perto daquela luz. E aquele povo que cria no Messias, que estava aguardando, que estava esperando, viu a maravilhosa luz e começou ali, porque eles também estavam pela fé, dizendo: chegou, o Messias chegou, fomos conquistados a nossa salvação. Jesus foi diante de Satanás, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. O diabo hoje não tem nem a chave da casa dele. E depois que Jesus ressuscitou, fez com que todos aqueles que confiavam, creram, esperavam o Messias, se voltou, ressuscitou junto com ele para a glória. E Jesus, quando ressuscitou, ele já disse: todo o poder que foi me dado nos céus e na terra. Então aquilo que era impossível para o homem, Jesus trouxe, que é a salvação, para liberar a humanidade das garras de Satanás. E agora a mão de Satanás está aberta. O ser humano ainda continua, aqueles que ainda estão nas mãos de Satanás, mas ele está com as garras abertas. E por isso que o nosso trabalho é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, dizer que Jesus Cristo salva, cura, batiza, liberta, e Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Jesus ainda diz mais. Aí Ele diz para você que está nas garras de Satanás: Satanás está te oferecendo tanta coisa para que você não saia, para que você não tome a decisão de estar com Cristo Jesus. Satanás está te dizendo: eu tenho dinheiro para você, eu tenho isso para você, eu vou te dar fama, eu vou te dar o holofote, eu vou fazer que todos te reconheçam quem é você, mas não saia das minhas mãos. E muitos que estão buscando isso não querem sair. E às vezes tem gente que está numa situação tão horrível, mas não quer sair das mãos de Satanás. E Satanás chega e diz: olha, eu vou te dar uma solução. Sabe o que você faz? Pula desse pináculo, ou seja, retira a tua vida. Aquele carro está passando, joga para debaixo dele, deita na linha do trem, pula dessa ponte. Solta desse prédio. Eu vou trazer a paz que você está querendo. Faça isso. E muitos acabam fazendo. Muitos estão tirando sua vida. E lamentavelmente muitos estão dentro da igreja. Estão retirando a sua vida. Nós vimos pastores se suicidando. Irmãos que não estão aguentando a pressão se suicidando.
E aí a gente encontra líderes que não têm coragem de dizer que esse tipo de atitude é a atitude de pessoas que não têm compromisso com Deus, por mais pressão que esteja. Esse tipo de atitude são pessoas, por mais excelentes que elas sejam, mas são pessoas que não botaram a sua confiança em Cristo. Viviam numa vida religiosa, pregavam coisas que não viviam, achou talvez em determinado momento que era maravilha, mas não tinha um compromisso com o dono da maravilha. Por isso que eu falo que precisamos, como liderança, saber quem é ovelha e quem é soldado. Muitos estão pegando ovelhas e jogando no campo de batalha. Muitos estão pegando ovelhas e colocando carros. Ovelha não sabe de nada. Ovelha não sabe de nada. E aí você põe a ovelha no campo de batalha, ela vai ser morta, vai ser servida como oferta para os inimigos. Você põe cargos para a ovelha, ela não vai saber lidar. Eu ainda tenho uma outra coisa que eu falo, tem aquela ovelha que quando a ovelha que foi transformada em soldado vai, ela não escapa, ela está sempre acompanhando, sabe, o alfa, que acompanha, as ovelhas que acompanham o alfa, que vai seguindo, vai para lá e vai também. Ela tem algumas ovelhas que está acompanhando bem, aí aquela ovelha que se transformou em soldado, ela vai junto. Aí o que faz? Ela faz também, então ela fica parecendo que ela é o soldado. Rapaz, que Deus abençoe. Fica parecendo que é um soldado, porque ela tem atitudes, ela imita. Ela não faz as coisas que ela sabe, ela faz as coisas que ela está imitando, ela está seguindo o passo. E às vezes nós, como liderança, por não percebermos que ali tem uma ovelha, a gente diz, oh abençoado, oh, mas ela está seguindo. E aí a gente pega com ela no carro, aí a gente coloca um disfarce dela. Sabe quais são esses disfarces? Esse disfarce é o próprio curso de teologia, são as palavras motivacionais, são sermões diários, porque hoje você tem tudo, é só você imitar. Já tive igreja que o pregador, ele imitou, trouxe a pregação de um vídeo por completo, e eu só não entendi porque já tinha visto aquele vídeo. Então, as pessoas estão imitando, e se a gente não tiver atento e pedir discernimento ao Espírito Santo para nos mostrar quem é soldado e quem é ovelha, a gente vai pegar uma ovelha e vai colocar na posição de soldado, ou vai botar em cargos, e aí vai gerar isso que Satanás quer. É o que eu falei já no início. Hoje, Satanás dentro da igreja, ele está destruindo. Não precisa ir lá para fora, não precisa destruir a igreja, ele está destruindo as pessoas dentro da igreja, porque dentro da igreja não está mais colocando compromisso, não está falando da verdade, não está mostrando como tem que ser, e nós precisamos tomar cuidado. Há um tempo que precisa ser observado, porque senão depois nós vamos só ficar tristes e colocando desculpas. Do que dizer quando um pastor se suicida? E muitos vão dizer, se o pastor não aguentou,
Quem sou eu? É porque nós acabamos maltratando e pegando uma ovelha e colocando numa situação. E foi tanto desfase sendo jogado em si, mas só ela mesma sabia a pressão que estava dentro dela. E ela não entendia quem é Jesus. Talvez só tinha Jesus como aquele que correu na cruz. Talvez só tinha Jesus como Deus que veio para estar conosco. Talvez só tinha Jesus para dizer que eu creio em Deus. Mas o compromisso da entrega total, e se voltar inteiramente para Jesus, para que Jesus diz assim: você é meu e ninguém taxa. O Pai trouxe a mim, de maneira nenhuma eu te lançarei fora. Por isso, voltando na parte que eu falei, aí Satanás está te botando todas essas coisas nas tuas mãos, para que você não chegue na presença de Deus. E aí Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Quantos dentro da igreja têm negado a si mesmo ou têm procurado os seus interesses? Conseguiram, o inimigo trouxe um negócio que conseguiu você associar os seus prazeres, mas está que as pessoas possam olhar e dizer que você é de Deus, mas você não larga a mão dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos. Volto de novo a dizer aqui: não estou dizendo que você não possa ser rico, não estou dizendo que você não possa ser bem sucedido. Eu só estou dizendo para você tomar cuidado, que o inimigo nos tempos de hoje está nessa linha. E o impossível que era a salvação da humanidade, Jesus conquistou e está nas mãos de Jesus Cristo. Mas nós precisamos verdadeiramente entregar a vida a Ele. Essa é a parte do impossível que Jesus conquistou. Então, se for falar de outras coisas, é bem mais fácil. É digno. Deixa Jesus trabalhar. Você vai ver Deus restaurando, mas obedeça. Obedeça direitinho como tem que ser feito. É falta de fé. O próprio Jesus, Ele vai trazer a fé para você. Você está fraco, Ele vai trazer força. Mas tudo isso você buscando na palavra e na oração. Esse é o alimento do cristão, a palavra e oração. Porque quando você lê a palavra, é Deus falando com você. E quando você ora, é você falando com Deus. Então é nesta noite que a campanha do impossível vai acontecer. Eu quero estar chamando você aqui na frente, Miguel também, para vir aqui na frente. Nós vamos estar orando pelas causas impossíveis. Se você da onde estiver, se você estiver pela internet, coloca a mão no teu coração, nós vamos estar orando. Se você está ouvindo, mas está aí preocupado, fala você com Deus, porque esse é o momento de uma experiência de você com Deus. E quando Deus realizar na tua vida, você vai entender que foi Deus. Não importa, você pode estar no teu portão, na tua casa, onde a voz está chegando, você possa receber. Então eu gostaria que
viesse aqui na frente, nós vamos estar orando. Miguel também. Nós vamos estar orando. Está ungindo, falando com Deus, porque é pelas causas impossíveis. Miguel vai estar orando pelo projeto que Deus tem na vida dele, seu Nilson vai estar orando pela vida dele, pelos parentes dele, para aqueles que se converteram e para aqueles que se fortifiquem. Eu vou estar orando por todos e vou estar orando também para que Deus traga soluções daquilo que parece ser impossível. E vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, Santo, Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eis aqui o Miguel. Seja na vida dos teus servos. Derrama a tua unção e a potência. Eu não sei qual é a causa que talvez na vida dele e para ele seja impossível, mas para o Senhor não há nada impossível. Senhor, como meu filho também, Senhor, eu te pedir, Senhor, que o Senhor prospere a vida dele. Eu vou trazer a mesma oração, Senhor, que o meu pastor, ele fez para os filhos dele, pastor Igual. Ele contando que ele estava no exército, ele era sargento do exército, que Deus fez o chamado para que ele largasse tudo e fosse pastorear, fosse ser pastor. E ele largou, mas ele falou: Senhor, eu vou estar na tua obra, eu vou estar fazendo a tua obra, mas que o Senhor faça todos os meus filhos prosperar. E Deus assim fez. E da mesma forma, estou na tua obra, estou buscando a tua obra, mas faça todos os meus filhos prosperarem, Senhor. A Milene, ao Miguel, Senhor, e meus filhos na fé também, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo todos prosperarem, para que eles possam glorificar e engrandecer o seu nome, Senhor, em todo lugar. Seja com a vida do Miguel, em todas as situações, em nome de Jesus. Senhor, eu te pedir também, Senhor, pela vida, Senhor, do seu Nilson. Ó Deus, seja com a vida deles. Ó Deus, nós vimos como eles chegam aqui, Senhor. Ó Deus, o Senhor já tem transformado a vida deles. Começa a fortificar-se, que ele busque mais o conhecimento da tua palavra, do Senhor enche com o teu Espírito, Senhor. Senhor, Deus, eu não sei o que é impossível para ele, Senhor, mas tu sabes, Senhor. E para ti, Senhor, não há nada que seja impossível, Senhor. Ó Pai, começa a operar, fazer as tuas maravilhas, Senhor. Senhor, traga entendimento, Senhor, crescimento para o teu servo, Senhor. Ó Deus, para onde, Senhor, que pessoas possam olhar para ele e dizer: olha, ele é um homem de Deus. Eu vi a mudança que Deus fez na vida dele, Senhor. Senhor, eu te pedir também, Senhor, pelos parentes dele, o seu primo que está andando aqui na cidade, que eu quero resolver algumas coisas, Senhor. Abençoa, Senhor, que ele consiga, Senhor, resolver, Senhor, mas que ele possa sair daqui, Senhor, também, sabendo que só o Senhor é Deus, Senhor, que eles possam se voltar para ti, Senhor. Eu venho te pedir também, Senhor, pela irmã dele, eu não sei se está assistindo, Senhor, mas que no momento ela vai assistir, porque já foi entregue a ela, Senhor, pelos canais das redes sociais, Senhor. Que o Senhor possa falar no coração dela também, Senhor, e ela estará lá orando, Senhor, pela vida do seu Nilson, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor. Ô Senhor, entrega ele nas tuas mãos, Senhor, e o Senhor abençoe ele cada vez mais e mais, Senhor. E Senhor, põe, Senhor, a tua mão sobre a vida de cada um, Senhor. Senhor, seja também, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, por todos aqueles que aonde a minha voz chegou, Senhor, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão passando pela rua, Senhor, que o Senhor possa conceder, Senhor, aquilo que eles têm te pedido, Senhor. Eu não sei o problema de cada um, Senhor, mas tu sabes, Senhor, mas seja Deus na vida deles, Senhor, para que eles possam te glorificar e entender que só o Senhor é Deus. Senhor, seja com a vida, Senhor, de todos que estão aqui pela internet, nos vendo, Senhor, nos ouvindo, Senhor, que esta palavra possa ter falado grandemente em seus corações, Senhor. Eu creio, Senhor, na tua promessa, Senhor. Eu venho te pedir também pela minha vida, por este local, Senhor, que o Senhor nos colocou, Senhor. E, Senhor, nós estamos aguardando a tua providência, Senhor. Estamos aguardando, Senhor, o teu milagre, Senhor, neste lugar, Senhor. Ó Deus, que hoje é terça-feira do teu milagre e o impossível vai acontecer, nós cremos, Senhor, que o Senhor irá realizar e nós vamos glorificar e vamos ser
poder voltar para o seu lugar e vamos estar aqui cantando. Pode falar. Enquanto que Deus possa estar falando profundamente no seu coração. Nós estamos com essa campanha. O impossível vai acontecer. Que você possa colocar diante de Deus aquilo que disser que é impossível. E eu creio no Deus do impossível. E eu creio que Ele já prosperou este lugar. Ele irá providenciar o mantimento. Ele irá providenciar as finanças. E você, Deus, também vai fazer isso na sua vida. Nós não estamos aqui de brincadeira. E o meu desejo, que Deus já vinha colocando isso há muito tempo, é que nós possamos, como igreja, agora estou falando para as outras denominações, como igreja, se unirmos no propósito realmente do Evangelho, não de poderes pessoais, para dizer que comanda, que tem gente ao seu redor. Não. Podemos juntos ajudar o crescimento da igreja e combater esse ataque que o inimigo tem feito dentro da igreja, jogando propostas e coisas para que as pessoas não tenham conhecimento verdadeiro de Deus, mas possam viver uma vida superficial diante de Deus. Não, nós estamos querendo que você viva o completo diante de Deus. Deus não quer uma parte sua, Deus quer você por completo. E que você possa, nesta noite, durante esse mês de campanha, que você possa se firmar mais diante de Deus. É isso que nós te pedimos. Então, com isso, para a gente já entrar no encerramento, eu gostaria de estar cantando aquela canção que a gente sempre canta para o final. O Salmozinho 265, despedida do Rio. Entendo que Deus vai nos trazer de volta, vai nos reunir de volta, até o dia que Ele vem, então próximo, para que a gente possa adorar e louvar nos céus, em nome de Jesus. Vamos estar cantando Salmos 265. Salmos 265, despedida do culto. Aleluia. Santo é o teu nome. Nós te adoramos. Quero já deixar também, antes de cantar, os nossos dias de culto. Nós temos a terça-feira do meu milagre, que nesse mês estamos com a campanha do impossível vai acontecer. Que Deus abençoe mais e mais. O impossível vai acontecer. Ivaneu, Deus abençoe a gente. E quinta-feira, Deus quer falar contigo, onde temos sempre um pregador por fora para trazer uma mensagem para os nossos corações. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, para aprendermos mais da palavra e conhecer também sobre o estatuto desta igreja. Domingo à noite, nós temos o culto da família abençoada, aonde estamos aqui para adorar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Então essas são as programações da semana que você possa estar conosco. Então vamos estar cantando agora o Salmo de número 265, despedida do culto, para estarmos encerrando em nome de Jesus. Ó, vem agora com Jesus a todos despedir aqui em tua graça e tua luz, guardo sempre junto a ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor.
proteger-nos, ó Jesus, e não nos largue a tua mão. O teu amor já nos induz a te louvar de coração. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Pai nosso, tu que estás no céu, abençoa-nos hoje, vem, ó tu Espírito de Deus, fortalecer-nos vem também. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Vamos nos colocar de pé, estende suas mãos de forma conta, para recebermos a bênção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, com aqueles que estão nos assistindo na internet, com aqueles que estão ouvindo a nossa voz, e com todos que estão passando na rua, que estão nas portas de sua casa, e toda a igreja diz amém. E quem diz amém? Amém. Dá um abraço em alguém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deixa comigo que já está comigo. Fique tranquilo. Deus sabe. Deixa eu falar para o pessoal da internet aqui. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Vamos ver quem está conosco hoje. Aleluia. Antônio Carlos dos Santos. Que Deus abençoe sua vida. Derrame bênção sem medida. Qual o endereço daí, pastor? Deixa eu te oh, Deus abençoe. O Antônio Carlos mandou para a gente assim, ó. Deus abençoe, pastor, sempre. Deus abençoe sempre. Qual o endereço da igreja aí, pastor? É na Avenida 14 de Março, número 627, Centro de Ladado, em frente ao Colégio 2 de Setembro. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida aí mais e mais. Tá bom? A Vanessa aqui também já colocou já o endereço aqui também, que está nos acompanhando, está lá no Rio. E estamos aí. Esses são os que nos acompanharam hoje, e tenho certeza que outros também estarão vendo, tá? Que Deus abençoe sua vida mais e mais, tá? Estamos encerrando por aqui, já deixamos os nossos dias de culto, e entenda, o impossível vai acontecer na sua vida. É a terça-feira do meu milagre. Esteja conosco agora aí na quinta-feira. Deus quer falar contigo, tá bom? Que Deus abençoe. Eu só estou esperando a confirmação de um pastor que ainda não me confirmou comigo, mas se ele não puder, sou eu mesmo a trazer a palavra, tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz.